Olá, hoje nós vamos fazer um trabalho com a cartela 4. Foi feito já esse trabalho num vídeo mais antigo e houve uma dúvida. Nem sempre quando eu digo cartela número 4, a pessoa encontra no seu arsenal de cartelas a mesma numeração com o mesmo desenho. Por quê? Aqui para mim também eu tenho cartela número 4, D, cartela número 4 e cartela número 4, R. Observa, cada uma delas são número 4, porém o desenho é diferente. Então, o trabalho que nós vamos fazer não é com esta, nem com esta. O trabalho que foi feito numa manta foi com essa cartela aqui. Quem estava com dúvida e queira copiar, eu vou deixar ela parada, dá um pausa no vídeo e pode copiar à vontade. A minha está com dano aqui embaixo, nas duas carreiras de junção, mas ao perfurar, desconsidera esse defeito que ela tem aqui. Dá um pausa no vídeo e pode copiar à vontade. O problema de numeração idêntica para cartelas com pontos diferentes não é só na cartela número 4. Essa também é a 24D e a 24A. São dois pontos rendados, mas a diferença do ponto é gritante. Dá para ver perfeito que esse daqui não é o mesmo ponto daqui, mas a numeração é idêntica. Então, sempre que eu puder, mostro a cartela para quem queira copiar e fazer o ponto que está sendo trabalhado. Hoje, porém, vai ser a cartela número 4. Começo com todos os pontos. Estando na esquerda, ligo a cartela. Selecionou. Agora, um desses pontos eu trago para cima, o ponto do meio. Aqui no final não podem ficar duas, então transporto ela para o lado ou tiro essa agulha. Quem veio para cima, eu transporto para o lado. Baixo. Eu preciso selecionar de acordo com a cartela. Então, sempre faço a primeira carreira, trazer os pontos para selecionar, para ver qual agulha vai ser transportada. Na verdade, são 3 que trabalham, uma fica em espera, mas eu não posso fazer a distribuição de 3 para trabalho e uma em espera em qualquer lugar. Eu preciso que a máquina me diga onde ela vai querer esse ponto vago ali embaixo. Agora sim, vou para a esquerda, ligo o tuque, os dois ao mesmo tempo. Vamos precisar de peso. A regulagem pode ser mais alta do que a regulagem em malha lisa, para ele realçar o desenho. Aproveitando também pontos assim que eu tenho vagos ali embaixo, a dúvida é como fazer as cavas, cava em manga redonda. Suponhamos que aqui esteja no momento de começar a cava. Contei um ponto, um ali embaixo está vago. Então, eu dou uma laçada num ponto aqui, venho no próximo e vou remalhando da mesma forma que eu faria. Aqui eu não tenho ponto vago, acho uma laçada quando eu estou sem fio. Se eu tiver o fio, faço uma correntinha. Dou uma laçada no próprio remalhador. Cheguei num ponto que tenha, dispenso.
Não posso deixar informação diferente daquela que está aqui. Uma para baixo, 3 para cima. Aqui no caso ficaram 2 para cima. Tudo bem. Diminuições com transportador também podem ser feitas assim. Porque uma cava redonda, ela tem remalhado e depois ela tem pontos que são transportados. Quando eu transporto, eu tenho que cuidar do desenho. Sempre que eu estiver trabalhando com o tuque, chamo a agulha para cima para ela trabalhar. Porque as agulhas que vêm para cima, elas trabalham. Aqui tem um ponto vago, não vou para cá. Por quê? Porque eu tenho a formação 3 trabalham e uma vaga. Aqui já são 3 que trabalham. Eu não posso pôr o ponto naquela que está vaga. Vou na agulha lateral. Da mesma forma seria o decote em V para um trabalho assim. Decote redondo. Vamos começar aqui um decote redondo. É um casaco com decote maior. Como é que eu faço esse decote? Aqui seria a frente. Então, vou para a esquerda, deixo essas agulhas do decote, como base de decote, em suspenso. Logo, o carro também vai para o H. Venho para a direita, no lado do decote, elevo uma agulha. No lado do decote, elevo outra agulha. Para quê? Para formar o arredondado do decote. E essas outras eu vou seguindo reto até o ombro. Cuidando para ter peso. Como eu estou com o pente embaixo, vou transferindo o peso pequeno para cá, porque elas vão ficando sem peso. E para fazer ombro, elevo da mesma forma. Considero aquela agulha lá embaixo também. Só que eu trago o grupinho completo. Tiro do suspenso, tiro do tuque e remalho todas. Assim eu tenho ombro feito. É óbvio que aqui pela quantia de agulhas eu estou com um ombro bem pequenininho, mas o tamanho de ombro é igual para qualquer tamanho de peça. Remalho ou tiro com linha de outra cor essa parte do decote. E aqui está o ponto na cartela 4 que nós fizemos. Fizemos também cava, diminuição para o arredondado, fizemos decote, fizemos ombro. Esse é um ponto que merece, com certeza, fazer uma amostra. Deixá-lo guardadinha a amostra também e as observações. Ele é um ponto que encolhe em largura por causa do ponto vago, em altura por causa do tuque. Então, é bom fazer uma amostra, calcular bem certo quantos pontos fazer e quantas carreiras fazer para não errar. Porque na máquina ele tem um peso embaixo e vai dar uma diferença. Se você tira a peça da máquina, ela vai encolher. Nossas dicas para hoje, então, são essas. Bom trabalho!